O GP dos Estados Unidos desse ano, bem que podia ser rebatizado de o GP do Max Verstappen, né? Ele foi primeiro em absolutamente todas as sessões, agora já tirou 64 pontos em relação ao líder Piastri em 4 corridas, e muita gente me perguntou lá, mandou no meu Instagram, a F1 Live, aqui para o Joe Responde, a seguinte pergunta: se o pessoal no paddock realmente acredita que o Max Verstappen pode lutar por esse campeonato. E a resposta é sim. Realmente, isso é o papo do paddock mesmo, e isso só mostra também o tanto que tem moral esse tal de Max Verstappen no paddock, porque 40 pontos que ele tem agora de desvantagem em relação ao Piastri é bastante coisa, mas ele já tirou muita coisa, e o que se tem é uma certeza de que do lado da Red Bull, dele, a execução está muito certinha em todas as corridas, né? Então, eles estão conseguindo maximizar o resultado muito melhor do que a McLaren, e esta foi a história desse final de semana do GP dos Estados Unidos. Não foi uma performance tão melhor em termos de desempenho mesmo, mas sim de execução. Eu vou explicar tudo direitinho aqui no Gil Responde. Eu aqui respondo as perguntas que mais se repetiram lá no meu Instagram, a F1 Life, então fiquem à vontade para mandar as suas perguntas. O que eu vou falar aqui? Se a McLaren pode perder o título de pilotos por soberba, por não atualizar o carro, quantas pistas favorecem a McLaren, quantas pistas favorecem a Red Bull até o final do campeonato, o que explica a queda no desempenho do Piastri nesse final de semana, o que é aquela fita de marcação do Norris que o mecânico da Red Bull foi lá tentar tirar, o que é aquilo, ou sobre o Gabriel Bortoleto, se ele encontrou uma explicação para um desempenho tão ruim em relação ao Nico Hülkenberg, sobre a estratégia dele também, sobre o trabalho do Mekies na Red Bull, Colapinto e Gasly, aquela confusão no final ali, e sobre os motores, por que as equipes chegaram no limite dos motores, mas ainda aí pararam de trocar. Vamos lá. Primeira pergunta sobre a McLaren. A McLaren pode perder o título de pilotos por soberba, por não atualizar o carro? Gente, não é soberba, é uma estratégia, e é uma estratégia que faz sentido. Pensa, quando essa decisão foi tomada, a McLaren já estava quilômetros de distância no campeonato de construtores, já estava garantido o campeonato de construtores, né? Não estava vencido, mas eles sabiam que eles iam ganhar, e eles decidiram parar totalmente o desenvolvimento do carro desse ano e focar totalmente no carro do ano que vem. Você tem que lembrar que, como a McLaren ganhou o campeonato do ano passado, estava em primeiro lugar e no final de junho no campeonato desse ano, eles estão tendo nesse primeiro ano de desenvolvimento do carro de 2026, né, que esse carro só pôde ir para o túnel de vento dia 1º de janeiro desse ano, certo? Então, por todo esse período, e também pelo menos pela primeira parte da próxima temporada, eles vão ter menos tempo de desenvolvimento aerodinâmico do que todo mundo. Essa é a regra. É a regra que pune o sucesso na Fórmula 1. Então, eles, vendo que eles estavam muito na frente no campeonato e sabendo que eles têm muito menos tempo do que a Red Bull, do que a Ferrari, do que todo mundo para trabalhar num projeto totalmente novo, eles tomaram essa decisão. Inclusive, eu perguntei para o André Stella no domingo: a decisão não vai ser revogada, não tem muito tempo para eles agora focarem em alguma coisa, mas eu pensei que talvez, vendo a reação da Red Bull, que eles já tivessem começado alguma coisinha para trazer aqui e ali. Ele falou: não, vamos manter a nossa decisão, a gente vai com esse carro até o final. E não é que o carro está muito ruim, né? A corrida de Singapura eles poderiam ter vencido, e a corrida do GP dos Estados Unidos eles poderiam ter vencido. Eles não, em termos de ritmo. O problema está sendo principalmente a execução na classificação, está faltando um pouco na classificação, e aí isso complica a corrida. E nessa corrida dos Estados Unidos teve o grande problema deles, que foi não ter feito a sprint, né? Quando tem um final de semana de sprint, você não usa o treino livre para fazer simulação de corrida. Então ninguém faz simulação de corrida no treino livre, no único que existe. A simulação de corrida é a sprint. E especialmente em Austin, é importante fazer essa simulação de corrida para você saber qual vai ser a altura do carro. Porque são coisas que simulações de computador
não vão te entregar um resultado muito bom, porque eles não conseguem interagir muito bem com a realidade daquele asfalto lá muito ondulado, aquelas ondulações que mudam de lugar a cada ano. Então eles precisam realmente do tempo de pista para saber exatamente a altura, eles não tinham. E aí eles acabaram indo para a corrida com um carro alto demais, eles checaram depois e viram que a prancha quase não tinha sido desgastada, ou seja, significando que eles poderiam ter ido para a corrida com o carro mais baixo, e a gente sabe, nesse regulamento, mais de meio caminho andado você conseguir andar o mais próximo possível do solo. Então não é uma soberba, é algo que faz sentido e o que eles precisam focar é em melhorar essa execução, porque performance mesmo, não é que o carro ficou ruim de uma hora para outra não, o que nos leva à próxima pergunta: quantas pistas ainda favorecem a McLaren e quantas pistas favorecem a Red Bull? Então só faltou eu explicar uma outra parte, por que então a Red Bull continuou desenvolvendo o carro? Eles também não tinham outra opção, porque lembra que eles estavam levando um monte de coisa para o carro e nada estava funcionando. E eles estavam questionando as ferramentas de simulação que eles têm na fábrica. Então, para entender se esse era mesmo o problema, eles continuaram o desenvolvimento desse carro, encontraram ali uma solução para o assoalho e com isso o carro melhorou, o carro chegou no nível da McLaren. O André Stella, depois da classificação, ele ficou um pouco assustado na classificação para o GP. A questão da altura vai afetar em uma volta também, então talvez depois, olhando os dados, talvez ele tenha mudado de opinião. Mas o que ele falou no sábado foi o seguinte, que nós temos que nos preparar, nós e os nossos pilotos, temos que nos preparar para a possibilidade do conjunto Verstappen-Red Bull ser o melhor em todas as etapas daqui até o final do ano. E foi a resposta a uma pergunta minha também, que eu fiz para saber se ele continuava com a mesma opinião de Singapura, que ele achava que no Brasil, no Catar e em Abu Dhabi a McLaren ia ganhar. E aí ele já estava com um pé atrás, falando que a gente tem que trabalhar com a possibilidade de que, ok, nosso carro vai se adaptar melhor a essas 3 pistas, né, Interlagos, Catar e Abu Dhabi, do que Cidade do México e Las Vegas. Mas mesmo com o nosso carro funcionando melhor, existe a possibilidade de que nós não tenhamos o melhor carro. Então essa foi a leitura no sábado do André Stella, mas talvez, olhando os dados, olhando a forma como o carro foi acertado, porque ele estava dizendo isso por causa do tamanho da vantagem do Max em Austin. Ele achava que seria muito menor, mas talvez esses fatores, ainda por causa da sprint, tenham influído nessa diferença. E daí, se esse for o caso, aí a McLaren fica mais forte, aí mais confiante para essas 3 pistas. Mas a próxima etapa vai ser complicada, principalmente para o Piastri. O que nos leva à terceira pergunta, o que explica a queda no desempenho do Piastri. Então, Singapura, ele se classificou na frente do Lando, e a corrida, ele não tinha muito o que fazer ali, porque em Singapura você não vai passar o cara que tem o mesmo carro que você, e a McLaren não ia dar a melhor estratégia para ele, não ia dar o undercut para ele. Então, se você fica atrás do seu companheiro de equipe numa pista que é muito difícil ultrapassar, ou seja, uma pista em que você precisa de uma grande diferença de rendimento entre um carro e o outro para passar, e você não vai ter uma estratégia diferente, é muito, muito difícil, né? Você tem que esperar um erro do seu companheiro. Então, o Piastri ali, ele ficou preso em Singapura. Não é que ele foi pior do que o Lando em Singapura. Ele, inclusive, foi na frente na classificação. As pistas em que ele não foi bem, Monza, mas tá até ok em Monza, mas Monza, Baku e em Austin. O que o André Stella disse é que o Oscar, ele ainda tem dificuldade em condições de baixa aderência, de lidar com o carro saindo muito de frente em baixa aderência. E a gente tem que lembrar, né, o Piastri, ele é considerado um piloto que vai ganhar muita coisa na Fórmula 1, mas ele ainda está no seu 3º ano, então ele ainda está em evolução. É fácil a gente esquecer disso, né? E o André Stella apontou
essa deficiência, não deficiência, né? Porque o André Stella fala em oportunidade, ele tem a oportunidade de melhorar nesse tipo de condição. Lembrando que a próxima etapa, Cidade do México, também tem esse tipo de condição por causa da altitude, né? A altitude deixa os carros mais soltos, então o piloto sente muita falta de aderência. Então, não é um momento muito bom para o Piastri no campeonato, tem a ver com a sequência de pistas ali que não se casam muito bem com o estilo dele. Falando em não casar muito bem com o estilo, o Gabriel, ele já conseguiu entender o que o Nico conseguiu fazer e ele não? Eu perguntei exatamente isso para ele no domingo e ele falou, não, eu não consigo te dar uma resposta. Era em 3 curvas que eu estava perdendo tanto tempo, que era todo o tempo que eu estava perdendo em relação ao Nico, vinham em 3 curvas, partindo lá de média, baixa velocidade do circuito, e ele ficou 6 décimos atrás da classificação, né? Foi realmente um final de semana muito, muito estranho do Gabriel. E eu não tenho nenhuma explicação, porque é o tipo de curva em que eu costumo ir bem em relação a ele. Por algum motivo, nessa pista aqui, eu não estava conseguindo fazer essas curvas direito. E também, na classificação dele, por ele ter ficado no SQ1 e depois ficado no Q1, não deu tempo para ele ir pegando a manha, né, de tirar o máximo do carro nesse circuito. Ele falou que até na última tentativa dele na classificação mesmo, no Q1, ele já achou algumas coisas ali, mas aí já era tarde demais. E realmente foi um final de semana bastante difícil para ele e duro para ele encarar, porque era um final de semana em que dava para pontuar, né? É diferente de você ter um final de semana ruim e a Sauber tá lá atrás. Não era esse o caso, como o Nico mostrou com o 8º lugar na corrida. E sempre a pergunta muito clássica, e a estratégia do Bortoleto? Bom, a estratégia do Bortoleto foi alterada durante a corrida, né? Era para ele largou com o pneu macio. Então a ideia era usar essa aderência extra para ganhar posições. A Sauber sabe que eles pedem muito rendimento se eles estão no meio do pelotão. Na verdade, todos os carros são assim atualmente na Fórmula 1, né? Você vê o Russell, por exemplo, ele brigou com o Max na sprint e depois ficou lá atrás na corrida, né? Isso tem a ver com essa questão da turbulência. Mas voltando ao Bortoleto, a tentativa era fazer com que ele ganhasse algumas posições no começo e depois ele ia para o pneu duro, fazer um stint bem longo com o pneu duro e só fazer uma parada. Acontece que eles viram logo no começo da corrida que o pneu duro não estava andando nada. Aliás, ainda bem que eles não fizeram o inverso. Essa foi a pior estratégia, né, de largar com o pneu duro. Ele não estava rendendo nada. E aí eles inverteram a estratégia dele para o plano C. O plano C era fazer 2 paradas e com a mesma ideia de largar com o pneu macio, né, de ficar tirando ele do trânsito. Mas teve um momento ruim da corrida dele, foi no final do stint dele com o pneu médio, no meio da corrida. Ali ele começou a perder muito rendimento, ele foi ultrapassado por vários carros. E daí quando ele fez a segunda parada dele, ele estava em último e era muito trabalho para ele aí pela frente para ele conseguir se recuperar. Então não foi tanto a estratégia, mas ele estava largando em 16º, não estava com um bom ritmo e eles tentaram fazer alguma coisa diferente porque o plano A deles não iria funcionar por causa do pneu duro. O que é essa fita de marcação que colocaram para o Norris? Todo mundo usa isso? É em todo o GP? Então essa fita, ela é usada por alguns, a fita adesiva, né? Ela é usada por alguns pilotos para eles terem uma referência melhor de onde parar o carro na posição de largada. No chão, na posição de largada, tem uma faixa pintada em amarelo que vai para fora do colchete onde eles param, que é para eles olharem se eles estão com o pneu no lugar certo ali. Acontece que alguns pilotos têm dificuldade em enxergar essa faixa amarela, então eles grudam no muro, na linha que seria a linha do pneu dianteiro, uma faixa. A faixa do Norris, inclusive, faixa adesiva, né? É prateada, assim. E, curiosamente, eu estava do lado do carro do Norris no grid
E eu estava observando eles colocando essa faixa e eu estava olhando porque eles estavam limpando muito bem o muro e tal, pensando, nossa, mas por que tanto trabalho para só colocar um durex ali, né? E eu pensando, né, inocente eu, porque já tinha acontecido de alguém da Red Bull ir lá e tirar isso daí. E eles estavam usando uma maneira de colar que era para deixar mais difícil. Aí, o que provavelmente aconteceu é que ficou tão mais difícil mesmo que o cara da Red Bull voltou quando o portão já estava fechando para tentar tirar de novo. E não conseguiu tirar. E a multa que eles levaram, a Red Bull levou, é justamente porque esse cara estava ali dentro no momento em que não podia mais estar, porque ele voltou para dentro do grid. Tirar em si a fita não é nenhum problema, porque não tem nada na regra falando nem que pode, nem que não pode, nem que você não pode tocar na fita adesiva do outro, não existe nada na regra. É mais uma coisa assim de espírito esportivo, né? Ir lá e tirar o ponto de referência do outro, assim, é mais uma questão ética, assim, do que de regra. A punição foi justamente pelo cara estar lá no momento errado. É uma coisa comparável, por exemplo, quando vai um piloto para e ele está o box logo na frente, os mecânicos vão lá e dão uma segurada na mangueira tal, para não atrapalhar, ou deixam as coisas guardadas para não atrapalhar, não deixa tudo solto ali, né? Que daí o piloto acaba usando um pouco da área do box anterior para entrar no dele. Mas também acontece quando tem disputa de título. Lembra Red Bull e Mercedes em 2021 tinha muito disso, especificamente desse negócio do box, que eles começaram a deixar tudo meio espalhado lá para dificultar a parada do piloto rival. Então, quando tem uma disputa mais forte, esse tipo de coisa começa a acontecer. E vamos ver o que vai acontecer nas próximas corridas, né? Vai ficar o cara da McLaren lá do lado dessa fita adesiva até o final, até fechar os portões para ninguém encostar lá, né? Deve ser algumas cenas desse tipo. E aí perguntaram se é em todo o GP que usa, e não são todos os pilotos que usam. São os pilotos que sentem mesmo a dificuldade de enxergar a faixa amarela no chão. Qual é a porcentagem do trabalho do Mekies nessa evolução da Red Bull? É difícil, porque ele foge de todas as perguntas de falar o que você mudou. Sempre quando a gente tenta encontrar alguma coisa nesse sentido ali, arrancar dele, ele nunca fala. Em termos do carro, eu acho que é difícil ter algo a ver com ele, né? Porque um novo assoalho, a decisão de fazer um novo assoalho, de continuar o desenvolvimento, se o assoalho chegou em Monza, em setembro, essa decisão já tinha sido tomada em julho, quando ele assumiu, né? Então, imagino que na parte do carro em si, ele não tenha muita influência. Mas no trabalho da equipe, essa coisa que eles estão fazendo muito bem de execução, porque eles não estavam bem em execução de corrida ao longo do ano e agora as coisas estão fluindo muito melhor para eles. E aí tem o dedo dele. Sim, o Max Verstappen já falou várias vezes que ele é um cara, por ser um engenheiro, que chega nas reuniões e pergunta as coisas certas e direciona as coisas da maneira correta. Então existe sim um percentual aí, mas é difícil precisar o quanto que o Mac está ajudando nessa evolução da Red Bull. Colapinto e Gasly. Aquilo pode complicar a renovação do Franco? A nota da Alpine foi dura, realmente foi dura. Não pegou bem, né, porque ele foi contra uma ordem de equipe, desobedeceu uma ordem de equipe, em um momento em que ele está precisando agradar a equipe, né, para se garantir no ano que vem, está bem encaminhado, inclusive, para ele continuar. Então não pega bem, mas convenhamos, peraí, né? Ele estava com o pneu mais novo, estava muito mais rápido. Lutando ali era o quê? Pela 17ª colocação. Tinha um piloto que era o Bortoleto atrás dele. O Bortoleto ia acabar passando os dois. Por que eles deram aquela ordem para ele? Essa é a parte que a gente tem que questionar mesmo, porque não faz nenhum sentido aquela ordem. Tanto é que o Gasly, que já estava com o pneu lá na lona,
foi ultrapassado pelo o Bortoleto também. Eu só consigo imaginar que eles estavam tentando usar o Franco como um escudo para o Bortoleto não passar os dois, porque ele iria ter mais dificuldade de passar o Franco, que estava com o pneu mais novo. Ok, mas 17ª colocação, né? Só passar, só não bater, passar sem bater que tá tudo bem. Mas sim, a equipe não gostou da atitude do piloto argentino. E para finalizar, eles não estavam trabalhando no limite dos motores? Perceberam e agora reduziram para não quebrar novamente? Então, eu acho que a pergunta é porque lá por Monza, a maioria dos pilotos já estava chegando na 4ª unidade de potência, né? A última que eles podem usar ao longo da temporada. O que as equipes fazem, eles colocam o que se chama um pool de motores. Então, eles pegam esses 4 motores que eles têm à disposição e eles podem ir colocando um e depois outro. Inclusive, ao longo do final de semana, eles trocam de motor. Então, o motor número 1, ele está sendo usado só em sexta-feira, que ele vai ser usado até acabar a quilometragem dele, é usado num regime mais baixo, e depois para o sábado e para o domingo eles colocam um motor mais novo. Mas esse motor mais novo, ele não é sempre o mesmo, eles vão trocando, o 2, o 3, o 4. Eles sempre deixam um motor que ele fica guardado para corridas que tem mais reta, que são mais power sensitive, né? Que a potência faz mais efeito no tempo de volta. Então tem esse motor que está mais fresco, ele vai para essas pistas, e daí os outros motores mais usados, se tem uma corrida com, por exemplo, Singapura, que não vai ser tão importante, e daí pega um motor mais usado. Então, porque eles ficam fazendo essa rotação, eles fazem a estreia de todos os motores rapidamente, até lá a 15ª etapa, e depois eles vão misturando até o final do campeonato. Claro, se tiver alguma quebra, aí eles têm que pegar uma punição. Então, esse foi o Ju Responde do GP dos Estados Unidos, e semana que vem eu já volto com mais GP do México, uma outra corrida que pode ter o nome do Max Verstappen escrito aí nela em letras garrafais.